Nos últimos dois vídeos, eu mostrei como que a gente importa os dados do Excel para o R, como que criamos novas variáveis aqui no próprio R, e terminamos vendo como que se estima a regressão linear múltipla usando o estimador OLS, né? Então, usando aqui a função que vem do pacote base do R, que é a função LM, tá? Hoje eu vou continuar com a parte de regressão, mas agora nós vamos entrar em estimação com dados em painel. Tá? Então, eu criei aqui um títulozinho novo, depois eu consigo navegar mais fácil pelo script. Tá? E nós vamos estimar esse mesmo modelo aqui, só que agora, considerando que os dados estão no formato de painel. Então, aqui eu pedi o cabeçalho da base de dados para a gente relembrar as variáveis que nós temos aqui. Tá? A função que nós vamos estimar vai ser o Book to Market sendo explicado por ROA, endividamento, Dividend Yield e uma dummy de novo mercado. Tá? Então, nós vamos pegar esta mesma função aqui. Agora, para estimar, até agora, né, para estimar o modelo normal, o LM, a gente usa uma função que vem como default no R, que vem no pacote base. Tá? Mas para estimar dados em painel, nós precisamos de um pacote específico, que se chama PLM. Tá? Então, eu vou primeiro carregar esse pacote, que eu já tenho instalado aqui, que é Linear Models for Panel Data, tá? É o pacote PLM. Então, carreguei esse pacote, agora já temos as funções dele aqui disponíveis no nosso environment. Tá? E o modelo de estimação é muito parecido com o LM, tá? Só que agora a função se chama PLM e ela vai ter primeiro a fórmula, então vai ser Book to Market contra ROA, mais endividamento, mais Yield, mais novo mercado. Temos também que especificar qual que é a base de dados que nós vamos usar, então dat.w. Né? No Linear Model, na função LM, seria só isso. Agora aqui, como é um dado em painel, a gente vai especificar qual tipo de estimador que nós vamos usar. Tá? Para dados em painel, tem três possibilidades. Existe um modelo, na verdade aqui ele guarda 4 possibilidades. Tá? Existe um modelo de dados em painel com um efeito fixo, que a gente pode estimar via transformação Wifin ou a transformação de primeira diferença, tá? First difference. Existe o modelo de efeitos aleatórios, que aqui no R é só a gente usar a opção Random. Tá? E existe a opção de desconsiderar a estrutura de dados em painel e usar uma cross-section empilhada, que é o pooling. Então, a gente tem essas 4 possibilidades aqui. Tá? Tem algumas outras possibilidades também, mas por enquanto nos interessa só essas 4 aqui. Então, aqui eu vou escolher estimar um modelo com efeitos fixos usando a transformação if. Isso aqui, se eu rodo isso aqui, eu vou estimar um modelo, né? Vai aparecer aqui os resultados, mas isso aqui não ajuda muito. Então, eu vou fazer que nem a gente fez lá no cross-section, tá? Eu vou criar um objeto, e aí eu vou atribuir a esse objeto o resultado da função. Tá? Então, agora eu vou criar um objeto que vai se chamar reg.plm01. Tá? E esse objeto vai ser o resultado desta função aqui. Quero ver o resultado da estimação. Mesma coisa que a gente fazia ali antes. Só pedir um summary do modelo. E aqui eu tenho os resultados. Tá? Então, vem no mesmo output, mesmo formatinho. Aqui ele dá mais informações. Ele diz que é um painel desbalanceado, tem 216 indivíduos, 4 anos e totalizando ali 534. 3 anos, na verdade, né? Entendi dados. E totalizando 534 observações.
E o Stargazer também funciona para os modelos PLM, tá? Mesma forma. É só a gente colocar do mesmo jeitinho. Aqui eu vou pedir formato de texto para a gente ver aqui o output. E não quero ver os graus de liberdade. Tá? E tem aqui o mesmo resultado. Que nem lá na cross-section, aqui também nós conseguimos fazer a correção para gerar os erros robustos. Tá? Então, como é que a gente faz a estimação dos erros robustos do modelo de dados em painel? É praticamente a mesma coisa, só tem algumas diferencinhas aqui que a gente tem mais coisas para corrigir. Então, eu vou criar uma versão do objeto que vai ser a versão robusta. Nós usamos a função coftest do mesmo jeito. Vou colocar aqui o modelo. E daí, usando a função varchov-hc, tipo, vou pedir o HC1, que nem a gente fez lá na cross-section, agora eu vou acrescentar um argumento a mais, que é os erros clusterizados por grupo. Tá? Quando a gente tem dados em painel, é importante fazer essa correção clusterizado na dimensão dos indivíduos. Então, agora eu tenho aqui o resultado dos estimadores e o erro padrão já robusto e que eu consigo comparar com a versão não robusta. Tá? Isso para o painel. Então, quase a mesma coisa de estimar o cross-section. Tá? Agora eu vou mostrar também como é que faz uma logit. Tá? Como é que... É bem parecido também, a gente vai usar uma função um pouquinho diferente, mas a lógica continua a mesma. Tá? Ou seja, vamos ver uma regressão agora também, só que uma logit. E aí, nessa logit, né, a lógica da logit, o que diferencia ela é que a variável dependente é uma dummy. Tá? Então, agora eu vou mudar um pouquinho essa fórmula, aí vou fazer o seguinte, eu quero analisar como é que essas variáveis aqui explicam o fato de a empresa estar no novo mercado ou não. Tá? Então, no logit, a função que eu vou estimar vai ser o novo mercado em função do PTM, ROA, endividamento, yield, para ver como é que isso aqui consegue explicar o fato de a empresa estar no novo mercado. Aí, para funcionar o modelo logit aqui no R, a variável y, ela precisa estar no formato, na classe lógica. Tá? Lembra das classes que tem o numérico, character, mais um monte de coisa, e dá para fazer no formato lógico. Tá? Então, eu vou criar uma variável aqui para a gente usar na logit. E eu vou chamar essa variável nova de logic novo mercado. Tá? E essa variável vai ser como? Existe uma função chamada asLogical. E aqui eu vou colocar qual que é a condição que vai estar por trás dessa função, né? Ou seja, a dummy, ela é 1 quando está no novo mercado. A lógica, ela vai ser verdadeira quando a empresa está no novo mercado. Tá? Então, quando segmento for igual ao novo mercado, essa variável ela vai ser verdadeira. Quando for outro segmento, vai ser falso. Tá? Então, se eu peço summary dessa variável, ela aqui me diz que ela é uma lógica, tem 1456 falso. Por que estão todas falsas? 1456 não está escrito NM, está escrito novo mercado. Então, agora sim, agora é uma lógica, ela tem 693 casos falsos, 763 casos verdadeiros.
A minha variável y já está pronta. E agora eu posso estimar o modelo. Então, eu vou escrever aqui o nome do objeto. Agora, a gente usa uma função que chama GLM, tá? Que é o G de Generalize. E aí, eu vou deixar o nome do modelo como GLM para a gente saber diferenciar depois qual que é qual. Tá? Então, a função GLM, essa função era do pacote base também, tá? Agora, como y, eu vou colocar a variável logicnm, e como x vai ser as demais aqui. Essas aqui vão ser as variáveis explicativas. Vou especificar qual que é a base de dados que eu estou usando, tá? E agora, como diferencial aqui na função GLM, a gente tem que definir qual que é a família do modelo, tá? Mas especificamente eu vou definir que é uma logit. E para isso a gente pode fazer assim. Assim ela vai estimar uma logit. Dá pra fazer pro bit, to bit, usando essa mesma função, se eu não me engano. Quero ver os resultados? Posso usar o summary também. Tá. Posso usar Stargazer também funciona. Vem aqui no mesmo formatinho que a gente já está acostumado. E também posso fazer os erros padrão robusto. Aqui a gente segue a mesma formulazinha lá do OLS, tá? Porque aqui não tem a dimensão não tem dimensão do tempo e dimensão de indivíduos. Aqui a gente está considerando tudo como uma cross-section, tá? Então, vou criar o objeto, a sua versão robusta. Uso a função coftest. Coloco o nome do modelo. Uso a função Markov HC. Coloco o nome do modelo. E o tipo o HC1 também. Então, aqui os resultados de erros robustos para o modelo GLM, para o Logit. Quando a gente estima Logit, normalmente nós não analisamos os coeficientes diretamente, mas a gente analisa o efeito marginal, tá? Porque como o modelo não é linear, o efeito marginal e o coeficiente são diferentes. Então, se eu quero saber qual é o efeito marginal do resultado da Logit, normalmente nós podemos usar um pacote que chama margins, que existe para calcular efeitos marginais. Então, eu vou lá nos pacotes, vou carregar ele aqui. Esse pacote aqui, margins. Para calcular efeitos marginais de regressão, tá? Ele funciona para Logit, ele funciona para cross-section também, ele não funciona para o modelo PLM. Né? Mas a gente consegue... Geralmente isso vai ser útil e necessário só quando a gente tem uma Logit. Ou quando tem muitas interações. Para ver os efeitos marginais, é só a gente aplicar a função chama margins em cima do modelo GLM, tá? E pedir o summary, porque se a gente pede isso aqui, ele só vem os resultados. Eu tenho que pedir o summary para ele dar a significância do efeito marginal. E aí vem com bastante informação. Você tem que a variável BTM, endividamento, ROA, yield. AMI é Average Marginal Effect, tá? Então, efeito marginal médio. E aqui você tem o resultado desse efeito marginal para cada uma das regressões. Desculpa, para cada uma das variáveis. E aqui ele tem o erro padrão, Standard Error, a estatística Z, o p-valor
e o intervalo de confiança, tá? O limite inferior e o limite superior. Então, a gente consegue analisar aqui a significância do efeito marginal, olhando direto aqui para o p-valor ou olhando para o intervalo de confiança. Tá? Então, quando a gente estimula o logit, é importante fazer os efeitos marginais dessa forma. Então, essas são as regressões básicas que eu queria mostrar, tá? Nós vimos 3 versões, temos aqui a cross-section, painel e logit. Tá? Agora eu vou mostrar algumas coisas que são úteis para análise descritiva e para a gente exportar a tabela das regressões, tá? Essas coisas que são importantes para a gente fazer o texto depois. Então, primeira coisa, vamos ver como é que faz para exportar as tabelas das regressões. Tá, para fazer isso aqui, a gente vai usar o pacote Stargazer. Até agora a gente usou o Stargazer só para visualizar, tá? Mas a grande vantagem dele é exportar as variáveis, as tabelas mesmo. Eu vou mostrar 2 formas diferentes, tá? Vamos ver. Imagina que eu quero exportar só um desses modelos aqui que eu estimei. Então, only one model. Tá, vamos ver como é que faz a exportação de um modelo só. É isso, a gente vai usar aqui a função Stargaze, eu vou exportar aquele modelo básico, lá o LM01. Então, reg LM01. Agora, como quero exportar, tá? Eu não vou usar o type text mais. O type text é para visualizar aqui direto no console. Tá? Para exportar, o default é LaTeX. Tá? Então, dá para gerar o código no LaTeX. Se você deixa o type sem nada, ele vai automaticamente gerar o código do LaTeX. Se você vai usar Word, então é útil exportar no formato HTML. Tá? Deixa eu mostrar como é que fica. Então, você define aqui que o tipo é um HTML, e como ele vai gerar um arquivo, você tem que definir qual que vai ser o output. Tá? Então, vai ser table.html. Tá? Esse vai ser o output. Se eu rodo só isso aqui, ele dá um output aqui, não preciso se preocupar com isso. Tá? Mas, como eu pedi no formato HTML, isso quer dizer que ele gerou um arquivo novo lá no meu diretório de trabalho. Tá? Eu consigo ver esse arquivo aqui, ó, table.html. Se eu for lá na pasta no meu computador, tá aqui o arquivo HTML, por default ele vai abrir com o navegador. Tá? Se eu der um clique duplo, tá aqui a tabela. Tá? E aqui é só você copiar e colar no Word que vai funcionar direitinho. E aqui a gente pode definir um monte de coisa, tá? Dá para customizar várias coisas. Primeira coisa, eu vou tirar ali os graus de liberdade, o que fica muito grande. Então, def false. Segunda coisa, isso aqui é um modelo, mas eu estimei a versão dos erros robustos, né? Eu não quero os erros padrão não robustos, eu quero os erros padrão robustos. E aqui eu posso defini-los. Lembra que eu tinha os erros padrão robustos nesse arquivo aqui? reglm01.r. Então, eu posso indicar ele aqui no Stargazer para ele pegar os erros corretos. Tá? Como que eu faço isso? Eu tenho um argumento que chama SE, Standard Error. Tá? E a gente tem que colocar, vamos lembrar aqui, vamos visualizar. Ele é assim, né? Esse aqui é o objeto que tem os erros robustos, são esses aqui. Tá? Então, eu vou falar para o R para pegar essa coluna aqui, olha, a segunda coluna de dados. Tá? Então, pega esse objeto e me traz a segunda coluna deste objeto. Se eu rodo só esse pedacinho aqui, eu vou ver só esses números aqui. Ó, tá? São esses números que estão nesta coluna aqui. Só que aí eu preciso colocar isso dentro de uma lista. Tá? Tem que ficar assim. E aí aqui já vai aparecer diferente. Tá? Ó, tá vendo aqui? Esse erro é diferente desse aqui. Mais alguma coisa? Se eu estou escrevendo o texto em português, por default ele vem o dígito separador decimal como um ponto. Mas se eu estou escrevendo em português, tem que ser uma vírgula. Então, eu consigo definir isso fazendo assim, o decimal mark vai ser uma vírgula. Tá?
que mais? Eu posso definir qual que é o título que aparece aqui, ó. Tá escrito dependent variable, mas se eu tô escrevendo em português, eu quero variável dependente. Então, eu posso fazer assim. Que mais? Eu posso mudar também o nome da variável aqui, que tá btn. Imagina que eu quero escrever por extenso, bookmarks. Então, eu posso colocar dep var labels. Posso customizar várias coisas. E aqui ela já ficou no formatinho que eu queria. Tá? Outra coisa, aqui os números não são muito pequenos, mas às vezes os coeficientes são números muito pequenininhos, você precisa de mais casas. Por default vem com 3 casas. Então, se você quer, por exemplo, 6 casas decimais, você pode definir isso assim. Digits. Quero 6, por exemplo. E aí ele vem já com muito mais casas decimais, tá? Para todos os dados. Agora vamos ver como é que fica se eu quero colocar, por exemplo, os 3 modelos que eu estimei. Eu estimei a cross-section, painel e o logit. E eu quero exportar todo mundo de uma vez. Então, eu posso fazer o seguinte. Ó. Uso aqui a função stargazer. E aí eu vou colocar os 3 modelos. O LM, o PLM e o GLM. Tá? Defino que o tipo vai ser HTML. Vou definir o output. Agora vai ser tables.html. Não quero os graus de liberdade. Agora, a lista de erros padrão, ela vai ser um pouco mais longa. Ela vai ter que incluir os 3. Então, do primeiro modelo, do segundo modelo, e do terceiro modelo. Tá? E vou colocar que o decimal mark deve ser uma vírgula. Lá na minha pasta, eu tenho aqui um novo arquivo e ele vai abrir assim. Aí ele vai me dizer, por default, que o primeiro é LS, o outro é um painel e o outro é uma logit. Tá? O Stargazer ele tem várias possibilidades aqui de customização. Tá? Se você quer ver todas elas, pode pedir o help aqui da função Stargazer. Que aqui vem todos os argumentos. Ó, tem muita coisa, tem muitos argumentos que dá para fazer. Tá? Agora vamos fazer, eu já exportei a tabela dos resultados da regressão, mas eu quero fazer uma tabela de estatística descritiva também. Tá? Então vamos fazer uma tabela de estatística descritiva e exportar aqui com o Stargazer também. Vamos relembrar o que nós temos dentro da base de dados. Tá? Ó, eu quero estatísticas descritivas das variáveis ROW, endividamento, yield, BTM e novo mercado, tá? Que é a DAN. Então, o default do Stargazer, se você coloca dat.w, é uma data frame. Né? Se eu pegar aqui, class. Data frame. Quando eu coloco uma data frame dentro do Stargazer, vou colocar aqui só o type, vai ser um HTML, e o output vai ser
coloquei só a base de dados e pedi um HTML. Vamos ver o que saiu. Já vem por default as estatísticas descritivas, tá? Ele vai colocar aqui todas as colunas que tem na base de dados. A primeira estatística descritiva vai ser a quantidade de observações de cada variável. Por que varia quando tem NA? Tá? O yield ele tem muitos NAs, então ele tem só 552 observações. Tá? Aí pega a média, desvio padrão, mínimo e máximo. Tá? Isso aqui por default, mas eu não quero todas essas variáveis, eu quero só ROA, endividamento, yield, BTM, novo mercado. Então, é só eu definir essas colunas lá na hora de colocar no Stargaze. Tá? Eu posso fazer o seguinte, aqui eu vou definir as colunas que eu quero. Eu quero ROA, endividamento, yield, book to market e novo mercado. Além disso, eu vou colocar o decimal mark, que vai ser a vírgula. Vamos ver como é que ficou. Agora tá certinho. Ó, só que tem um probleminha aqui. Ó, a média do ROA é 0,039. E ele diz aqui que o N é 1,370. Não é isso, é 1.370, mas é que tá no formato default, que é a vírgula como separador de milhar também. Tá? Então a gente precisa mudar isso também. Eu mudei o separador de decimais, que é a vírgula, e eu preciso mudar o separador de milhar para não colocar a vírgula, para colocar como ponto. E para fazer isso é só usar o argumento que se chama digit separator. Tá? E aí eu vou falar que é um ponto. Agora sim. Agora minha tabelinha tá bonitinha. Por fim, eu vou mostrar um exemplo de um plot usando o ggplot. Tá? O ggplot é um pacote para fazer gráfico no R que é muito bom, tem muitas funcionalidades, só que só o ggplot já daria os seus cursos específicos, enfim, ele tem bastante coisa. Tá? Mas aqui eu vou mostrar um exemplozinho do que dá para fazer com o ggplot. Tá? Então, vamos ver aqui, colocar um título plots para a gente ver alguns exemplos. Vamos relembrar a base de dados. Aí vamos imaginar que eu quero fazer um gráfico mostrando a evolução do book to market ao longo do tempo. Né? Que a gente tem dados aqui 4 anos, eu quero ver como é que esse negócio foi evoluindo ao longo do tempo. Então, vamos imaginar que eu quero ver a evolution do BTM médio por quê? Porque para cada ano tem várias empresas. Então, assim, qual que foi o BTM médio no ano de 2018? Qual que foi o BTM médio no ano de 2019? Até chegar em 2021. Né? A primeira coisa, eu preciso calcular qual que é o average BTM over time. Tá? Para fazer isso, é só usar aquela função aggregate, que eu mostrei lá no primeiro vídeo. Tá? Aí, eu vou criar um objeto novo, que eu vou chamar de datplot1, ou seja, os dados que eu vou usar para plotar. Tá? Eu vou usar a função aggregate. E o que eu quero fazer no aggregate? Eu quero pegar o BTM e eu quero calcular a média dele por ano. Tá? Então, pega o BTM, agrega ele por ano e aí calcula a média.
Ó, vamos ver como é que ficou. Ficou assim. Eu tenho 2018, 19, 20, 21. Isso aqui é a média do BTM para cada ano. Tá? Só para ficar mais intuitivo, eu vou mudar o nome das colunas dessa base de dados, que por default vem grupo 1 e X. Tá? Então, eu vou redefinir o nome das colunas da Datplot 1, que agora vai ser ano e book to market. Ó, rodando aqui de novo, agora tá certinho. Agora isso aqui eu só vou plotar. Como é que eu vou fazer para plotar? Como sempre, vamos criar um nome de objeto. Tá? ggplot 1, por exemplo. E aí aqui vamos aplicar a fórmula. Tá? A função básica é ggplot. A primeira coisa que a gente tem que definir nessa função vai ser qual que é a base de dados que eu quero plotar. Vai ser essa aqui, né, que nós acabamos de criar. E quais que são as aesthetics, tá? O que que é isso? O que que é X, o que que é Y, se eu quero colocar a cor vai variar como. Tá? Então, a gente faz as primeiras definições aqui. Nesse caso aqui, eu quero ver como é que o BTM evolui ao longo do ano, tá? Ao longo dos anos. Então, no eixo X, eu vou colocar os anos. E no eixo Y, eu vou colocar o valor do BTM. Ó, rodei isso aqui, gerou aqui um novo objeto, ggplot1. Se eu quero ver esse objeto, eu vou rodar só esse comando aqui. E aí vai aparecer isso aqui, ó. Eu tenho aqui no eixo Y, o BTM, no eixo X, os anos. Mas não tem nada plotado, né? Porque eu não pedi nada ainda. Então, o ggplot ele funciona por camadas. Tá, essa aqui é a primeira camada, que é a camada básica, que é onde eu defino a estética geral do gráfico. Aí, se eu quero acrescentar uma camada a mais, eu coloco mais e vamos colocar mais uma camada. Tá? Vamos colocar pontos representando o valor do BTM, por exemplo. Tá? Posso colocar uma G1 point. Tá? Rodei isso aqui. Aí agora já aparecem os pontos aqui, ó. Tá vendo? Esses aqui são os pontos do valor do BTM. Mas a visualização não tá muito legal, né? Então, ao invés de pontos, eu quero linhas. Line. Já dá pra ver melhor, né? Você tá vendo que tá muito... Parece que o BTM varia muito, mas, ó, ele tava aqui em 0.9, foi lá pra 0.6, mas dá uma impressão de uma variação muito grande, tá? A gente pode melhorar isso aqui fazendo o seguinte, definindo os limites do eixo Y. Tá? Eu vou colocar o Y de 0 até 1. Para isso, eu posso usar aqui uma função scale y continuous. Tá? E eu vou definir que os limites do eixo Y vão ser de 0 a 1. E aí ele fica assim, fica melhor de visualizar, ó, de 0 até 1. Tá? Mas essa linha aqui tá meio sem graça, eu posso colocar a linha e ponto. Melhor, né? Fica mais interessante. Ou, o que eu acho que fica mais legal, é colocar colunas. E aí a gente consegue ver melhor a evolução aqui do BTM. Agora vamos imaginar o seguinte, né? Na base de dados eu tenho BTM e eu tenho os segmentos de listagem na bolsa. Tá? Vamos imaginar que eu tenho alguma razão para crer que a evolução do BTM por segmento seja diferente. Tá? E aí eu quero ver a evolução do BTM ao longo do tempo, mas por segmento. Aí como é que eu vou fazer? A primeira coisa, eu vou precisar recalcular aqui minha base de dados para calcular a média. Vou chamar isso aqui de 2 agora. Então, eu preciso recalcular a média do BTM não só por ano, mas também por segmento. Tá? Então, é só eu acrescentar um item aqui dentro dessa lista. Tá? Ó, rodei isso aqui, agora aparece, ó.
eu tenho grupo 1 é o ano, grupo 2 o segmento, X vai ser o BTM. Tá? Aí eu vou mudar as colunas aqui para ficar uma coisa mais intuitiva. A primeira coluna vai ser ano, a segunda segmento e a terceira BTM. Tá? Posso ver aqui o cabeçalho. E nós temos essa informação. Agora, para fazer o gráfico, vou fazer o gráfico de barras, tá? Então, ó, vou copiar aqui essa mesma informação. Agora eu vou chamar de 2. Tava aqui A1. Ó, agora sim, eu coloquei a base de dados 2, segui a mesma lógica, viu que o gráfico tá diferente. Por quê? Tá a mesma informação, né? Tem a mesma coisa, mas os dados são diferentes. Né? O que está acontecendo? Antes de enxergar o que está acontecendo, vamos diferenciar o segmento por cor. Tá? Então, vou pedir o seguinte, faz um preenchimento das barras de acordo com o segmento. E aí ele fica assim. Tá, continuo não vendo o que está acontecendo. É por causa da escala, tá? Porque eles estão aqui todos empilhados. Deixa eu tirar esse comando aqui. Tá. Aí agora sim. Mas ó, agora varia de 0 até mais de 6. Por quê? Não era 1, 2, não chegava nem a 1. É porque os dados estão empilhados, tá? Aqui, em vermelhos, tem o BTM médio do balcão organizado. Esse aqui é o BTM médio do BDR. BTM médio do Bovespa+, nível 1, nível 2 e assim em diante, tá? Tudo empilhado assim não fica muito bom de enxergar, tá? Quando a gente tem mais categorias. Então, quando a gente tem muitas categorias, é legal a gente usar uma funçãozinha que chama Facet Wrap. O que é isso? Ele cria subplots para cada categoria. Então, vou imaginar que eu quero ver aqui tudo isso variando de acordo com o segmento. Né? E aí fica assim. Agora eu consigo enxergar melhor o que está acontecendo. Tá? Tô vendo aqui a evolução ao longo do tempo do BTM médio de cada segmento de listagem. Tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não quero empilhar assim. Eu quero colocar 4 linhas. Eu posso definir isso aqui dentro. Agora eu tenho aqui 4 linhas. Então, esse é um exemplozinho de como é que funciona o ggplot, tá? Vamos lembrar que ele vai... Primeira coisa que tem que colocar é sempre a base de dados e os aesthetics. E aí você vai colocando as layers, tá? As camadas do gráfico. Tá? Depois que a gente fez os gráficos, a gente pode salvar esses gráficos. Tá? Por default, eles plotam aqui nessa área. Eu posso vir aqui nesse botãozinho, exportar e salvar como imagem, por exemplo, definir aqui algumas questões. Tá? Mas a forma que eu acho mais fácil é usar o comando. Porque a gente tem um comando que chama de save. Tá? O que ele diz? Primeira coisa, a gente tem que colocar o file name. O que é isso? O file name vai ser o arquivo que vai ficar lá no meu diretório de trabalho, lá no meu computador, que vai ser o gráfico. Tá? Eu vou salvar aqui o plot 1 primeiro. Então, o file name vai ser plot01.png. Eu quero salvar em PNG. Então, eu só vou definir a extensão. Tá? O plot 1, vou colocar aqui o nome do arquivo, o objeto do R que eu vou salvar, que é o ggplot1, que é esse objeto aqui. Tá? E aí eu vou definir o tamanho. Para definir o tamanho, primeiro, qual é a unidade de medida? Eu vou usar polegadas. Tá? E eu vou definir o tamanho como? O comprimento vai ser 6 polegadas. E a altura vai ser 4 polegadas. Tá? E vou fazer a mesma coisa, só que para o plot 2. Ó, salvei. Se eu venho aqui nos arquivos, eu tenho arquivo PNG e arquivo PNG. Tá? Indo lá no computador,
tem aqui plot 2 e o plot 1. Tá? Então, esses arquivos estão salvos lá no computador, eu consigo usá-los para colocar no texto.